Começamos aqui com a repercussão do tarifaço. Depois da fala pública de ontem, você deve ter acompanhado, né? O governo fez uma fala pública e tudo mais. Aí tem ocorrido um ufa. Sabe aquela sensação de ufa? Em alguns setores. Com essa coisa de, a lei da reciprocidade será usada, mas em um momento adequado. Ou seja, algo que pode ainda acontecer, mas mais para frente. Os empresários afetados defendem negociação no lugar dessa coisa de reciprocidade, para evitar que o problema aumente. Vamos com Pedro Moreira, ao vivo na Capital Federal. Pedro, agora de manhã, mantém-se esse discurso, reciprocidade para o momento oportuno, porque isso está gerando ali uma sensação de ufa em muitos setores da sociedade. Bem-vindo. Oi, Elisa, obrigado. Ótima sexta-feira para você, para quem acompanha a gente. Foi uma mudança de postura importante por parte do Palácio do Planalto, né? A gente lembra que naquela primeira nota divulgada ainda na madrugada de quinta-feira, o governo falava em 3 principais frentes de atuação: abertura de novos comércios para os produtos brasileiros, o apoio aos setores afetados e a implementação imediata dos mecanismos previstos na Lei da Reciprocidade Econômica. E isso mudou na tarde de quinta-feira, quando vários ministros foram selecionados para prestar esclarecimentos sobre o tarifaço. Naquela coletiva falou o vice-presidente Geraldo Alckmin, que disse que esse uso da lei da reciprocidade vai ficar para um momento mais adequado. Ele defendeu o mecanismo legal, né, mas disse que o Brasil vai estudar isso com mais cautela. Isso traz, sim, uma tranquilidade para os setores produtivos que tinham receio de um escalonamento da crise, né, Elisa? Também é importante a gente lembrar que em todos os anúncios de tarifas feitas pelo governo de Donald Trump, havia aquela ameaça de que, se os países aumentassem tarifas também pelos seus lados, os Estados Unidos poderiam retaliar ainda mais. E no caso do Brasil, isso veio expressamente escrito na decisão da investigação do escritório do representante comercial, que diz que, se o Brasil implementasse tarifas em resposta, né, tarifas contra os Estados Unidos, que isso demonstraria que aquelas medidas que tinham sido implantadas, ou seja, os 25%, não eram suficientes para fazer o Brasil se demover de políticas comerciais inadequadas e injustas. Então, havia esse apelo do setor produtivo e houve também esse entendimento por parte de interlocutores aqui no Palácio do Planalto. Bom, quem falou mais também sobre essa questão do tarifaço? O presidente da Câmara, Hugo Motta, divulgou uma nota ainda na quinta-feira e hoje ele postou nas redes sociais essa mesma nota, dizendo que, criticando a decisão, repudiando a decisão do governo dos Estados Unidos, dizendo que o parlamento brasileiro respeita o diálogo entre as nações soberanas e que discorda do uso de barreiras comerciais como instrumento de ingerência ou pressão política. Hugo Motta também faz referência à lei da reciprocidade, disse que o país conta com esse mecanismo aprovado pelo Congresso como instrumento legítimo de defesa dos interesses nacionais e disse que não há nada que justifique tecnicamente ou comercialmente essa agressão ao livre comércio e à soberania brasileira. Elisa, a gente também vai ficar de olho no que diz hoje o presidente Lula. Ele só tem se manifestado por meio das redes sociais, por exemplo, postou trechos das declarações dos ministros feitas ontem, mas hoje o presidente cumpre a agenda no Rio de Janeiro. A previsão é que ele decole aqui de Brasília agora às 9 da manhã, vai cumprir a agenda no Rio de Janeiro ao longo de todo o dia e vai ser uma oportunidade para ele falar durante os discursos e é claro que a gente vai ficar de olho também, Elisa. Opa, Pedro, isso é bem importante, hein? Tem previsão de horário para isso, Pedro? Curiosidade agora contigo. Ou está meio que em aberto, isso pode acontecer a qualquer momento? São 2 agendas, né? A primeira está prevista para em torno de meio-dia e a segunda na parte da tarde, se eu não me engano, às 5 da tarde. Elisa, eu teria que conferir a agenda do presidente, mas são 2 oportunidades, 2 cerimônias que ele participa, então 2 oportunidades que ele teria para falar. Perfeito, maravilhoso você ter lembrado isso, Pedro. Já já a gente checa aqui se eles mantiveram esse horário, se eles mudaram, porque a agenda presidencial é daquele jeito, hein? Pedro Moreira, um abraço, bom trabalho aí em Brasília. Eu, em teoria, já iria com o Theo Cury para repercutir essas questões contigo. Porém, acabou de chegar a informação, hein? Informação quentíssima, acabam de sair os dados do IBC-BR. Essa sopa de letrinhas é basicamente a prévia do PIB. Não é o PIB fechado, é uma prévia. O índice mostra que a economia brasileira subiu.
mas subiu 0,1%. Esse dado foi puxado pelo setor da indústria, que subiu 0,4% em maio. Já o setor de serviços teve um avanço de 0,1%. Por outro lado, o agronegócio puxou a prévia do PIB para baixo, porque a gente sempre fala que o agro puxa não para baixo, mas para cima, que o agro é uma potência. Mas você tem questões ali comerciais, sazonalidade, as safras e tudo mais. E aí teve uma queda, o agro, de 1% no mês, tá bom? O resultado do IBCBR ficou acima da expectativa do mercado, que previa uma queda do índice. Então, olha só como são as coisas, né? Tudo é uma questão de comparação de referência. Porque ao falar para você, eu disse, subiu apenas 0,1%, mas para o mercado financeiro esse apenas é muita coisa. Porque eles estavam projetando que, na verdade, seria uma queda, tá? Então, 0,1% no mês de maio, impulsionado pela indústria.